Boa noite. Boa noite, amigos. Boa noite todos do Facebook. Boa noite, ouvintes da Palavra de Deus, Palavra de Cristo Jesus. Quero nesta noite compartilhar a poderosa Palavra do Senhor. A palavra, ela não é minha, mas a voz é minha. Então eu quero aqui, com a permissão do Senhor Jesus, falar referente à palavra de Deus, Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6 é de temas, de muitos debates a respeito pela doutrina soteriológica, doutrina da salvação. O tema principal do capítulo 6 dos Hebreus: pode um cristão genuíno, perder a sua salvação? Essa é a pergunta. Pode? É possível um genuíno cristão, um genuíno servo de Deus, que foi inserido no corpo de Cristo, Jesus o salvou, Jesus resgatou ele perder a salvação? Essa é a pergunta. Bom, quando se trata da salvação, a salvação ela é algo pessoal. A salvação é pessoal. Eu posso responder por minha pessoa. Eu posso responder por mim. Não posso responder pela minha esposa, pelos meus filhos, pela minha mãe. Não posso responder por ninguém. Não posso responder pelos irmãos onde eu congrego. Não, eu posso responder por a minha pessoa. Por que eu posso responder por mim? Porque a palavra de Deus me garante que eu sou salvo, que Cristo me salvou. O poder de Deus tomou a minha vida e eu posso dizer que eu sou salvo em Cristo Jesus, porque foi algo que Jesus me prometeu na sua palavra. Então, quero analisarmos aqui alguns textos da palavra de Deus. Irmão, nós entendemos uma coisa. Para quem fez teologia, sabe muito bem que nunca nós pegamos 2 versículos, 3 versículos e formamos uma doutrina. Nós formamos uma doutrina com toda a Bíblia, com toda a palavra de Deus. Então, isso vai chamar-se hemenêutica. Hemenêutica de toda a Bíblia, uma exegese. Então, nós analisamos o seu texto e o seu contexto e toda a palavra de Deus, desde Gênesis até o livro do Apocalipse. Então, o capítulo 6 de aos Hebreus, vamos entender aqui o que estava acontecendo aqui no cenário entre os hebreus, porque esta carta aqui ela foi direcionada para os judeus que estavam ali em Jerusalém. Então, o que estava acontecendo aqui? Os judeus estavam voltando novamente às práticas da lei novamente, que até os primeiros versículos ele vai dizer que eles estavam voltando às obras mortas. Que obras mortas? As obras da lei. Questão da lei cerimonial, voltando ao sacrifício, voltando ao templo novamente de Salomão, voltando a fazer sacrifícios. Então, isso era a questão das obras mortas. Então vamos lá à leitura. E eu quero fazer aqui, nestes 20 versículos, algumas, principalmente do capítulo 4, do versículo 4 até o versículo 6, é onde que vai entrar em questão que muitos dizem que um genuíno cristão perde a salvação. Que é possível um cristão genuíno perder a salvação, que foi salvo por Jesus, perder a salvação. Então diz assim, ó: pelo que deixando os ensinamentos dos elementos da doutrina de Cristo. Bom, esta
parte desse versículo já estava dizendo que aqueles homens estavam deixando as doutrinas e os ensinamentos do Senhor Jesus. Prossigamos para a perfeição, não alcançando de novo os fundamentos e o arrependimento das obras mortas da fé em Deus. Então, o que é obras mortas, irmãos? O que nós podemos extrair deste primeiro versículo em questão das obras mortas? As obras mortas era a questão da lei. Estes homens estavam voltando aos regimes da lei novamente. As obras mortas, obras infrutíferas, obras que não levam o homem à salvação, não traz salvação ao homem. O homem, irmão, não é salvo por meio das obras. Por quê? Porque se o homem acreditar que ele é salvo pelas obras das suas mãos, você tira a obra de Cristo, aquilo que Cristo fez. Então, o homem não é salvo por meio de obras, mas o salvo, ele pratica boas obras. Porque quando o Tiago diz que a fé sem obras é morta, é esta questão, que um genuíno cristão, ele é salvo e ele pratica boas obras. Ele dá um bom testemunho como um cristão. Ele zela pelas obras que ele faz, não as más obras. Então, quando o texto diz aqui que eles estavam voltando aos regimes das obras mortas. Versículo 2. O ensino sobre o batismo e a imposição das mãos. Irmãos, tem muitas igrejas que faz esta prática de imposição de mãos. Está errado? Não está errado. Por quê? Porque isso na igreja primitiva, eles faziam imposição de mãos. Quer um exemplo disso? Em Atos dos Apóstolos, na igreja primitiva, quando estava ali na igreja de Antioquia, quando foi Paulo enviado por Jesus, Paulo enviado pelo Espírito Santo para evangelizar, pregar o evangelho entre os gentios, está aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 3, diz assim: então, depois de jejuarem e orarem, impuseram as mãos sobre eles, nas mãos e os enviaram. E assim, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Selência, dali navegaram para Chipre. Você está vendo aqui que eles estavam orando e jejuando, e disse o Espírito Santo: apartar-me Barnabé e Saulo para esta grande obra. E ali eles fizeram o quê? Usaram de imposição de mãos sobre Paulo e Barnabé e enviaram eles como comissão. Então, o apóstolo Paulo, ele foi apóstolo enviado. Enviado por quem? Enviado pela comissão da igreja primitiva. Tem aqui dois textos também, quando Paulo doutrina o nosso jovem Timóteo, o presbítero Timóteo. 1 Timóteo 4,14 diz assim, não despreze o dom que há em ti, o qual lhe foi dado por profecia e com imposição das mãos do presbítero. Então, Timóteo era um presbítero. Então, ele tinha autoridade, de Cristo Jesus de usar a imposição de mãos. 2 Timóteo 1,6, pelo cujo motivo que tenho despertar o dom que há em ti, que existe, e te imposição das minhas mãos. Então, quando o escritor aos Hebreus, aqui no seu versículo 4, me perdoe. E a imposição dos que já uma vez foram
Não, versículo 2. Eu ensino sobre o batismo. Que batismo é esse, irmãos? É o batismo, aquilo que Jesus comissionou os discípulos, os apóstolos, a ir por todo o mundo. Está lá Mateus 28, 18 e 19, em relação ao batismo em águas. E o ensino sobre o batismo e a imposição das mãos e sobre a ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então você vê aqui, o que esse escritor colocou aqui, ele colocou primeiramente o batismo, né? Foi a comissão do evangelho, ir por todo mundo. Mateus 28, versículo 18 e o versículo 19. A imposição de mãos é Atos dos Apóstolos, quando envia ali Barnabé e Paulo para a obra missionária. Ressurreição. Aqui é uma base da igreja também sobre a ressurreição de Cristo, da testemunha de Jesus, o qual os apóstolos ali, eles testemunharam. E também aqui fala do juízo final. Então vamos lá, o versículo 4, é aqui que está a questão. O versículo 4 diz assim: é impossível os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom e fizeram participante do Espírito Santo. Então o texto está dizendo aqui que é impossível aqueles que foram iluminados, fizeram participantes do Espírito Santo, fizeram participantes da mesa do Senhor. Será que aqui está dizendo, será que é um verdadeiro cristão genuíno que perde a sua salvação? Porque você dizer isso, nós não vamos falar aqui, vamos citar uma pessoa aqui real que nós podemos fazer uma comparação com isso. Judas Iscariotes. Judas Iscariotes andou com Jesus, viu Jesus fazendo milagres, viu Jesus operando milagres, mas o que aconteceu com Judas? Se apostatou da fé. Se desviou, deixou Satanás encher o seu coração. Então, será que Judas era salvo? Será que ele era um verdadeiro, genuíno cristão? Provavelmente não. Olha o versículo 5. Experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. E depois caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, porque de novo estão crucificados para si, no Filho de Deus, expondo a desonra. Irmãos, está aqui, quem não é sujeito a cair? Quem não está sujeito às falhas, às mazelas? Ninguém. Paulo, quando vai ali doutrinar a igreja de Coríntios, no capítulo 10 de 1 Coríntios, Paulo ali, ele exorta os israelitas em questão, diz assim, olha, aquele, pois, que está em pé, ore para que não caia. Então vamos lá. Um cristão genuíno pode perder a sua salvação? Eu estou respondendo por minha pessoa, aquilo que Jesus me prometeu. Então, você faça essa sua análise. Você sabe se você é salvo ou não é salvo. Se você crê nas promessas que o Senhor Jesus prometeu. Então, vamos ler alguns textos da palavra de Deus e saber o que Jesus prometeu para nós em relação à salvação. Aquilo que Cristo nos prometeu em relação à salvação. Foi o que Jesus nos deixou na sua palavra a respeito da nossa salvação. Pode um cristão perder a salvação? Esta é a pergunta. Um genuíno cristão pode perder a salvação? Então vamos lá. O que o nosso Senhor Jesus nos prometeu? O que Cristo prometeu na sua palavra? João, evangelista João, capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 36. Olha que coisa maravilhosa. Diz assim a santa palavra de Deus: todo aquele
todo aquele que crê no Filho tem vida eterna. Ele não está dizendo aqui, talvez vai ter, ou amanhã vai ter, não, ele está dizendo, todo aquele que crê no Filho tem vida eterna. Mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. Então, essa é a condição do homem ser salvo, irmão. É crer no Senhor Jesus, é crer no que a palavra de Deus nos diz. João capítulo 6, versículo... Fala, meu amigo William, tudo bom? Boa noite, meu queridão. Boa noite. O William sempre está prestigiando a palavra de Deus. Não a mim, não, mas sim a palavra do Senhor. João, capítulo 6, versículo 39, diz assim. Olha que coisa linda, irmão. Que coisa maravilhosa são as promessas de Jesus referente à salvação. Esta é a vontade daquele que me enviou. Jesus falou assim, esta é a vontade daquele que me enviou. Jesus está falando aqui do Pai. Que não se perca nenhum de todos os que me deu, mas eu ressuscitarei no último dia. Pois a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Que foi da vontade do Pai, que enviou o Filho, né? E que não se perca nenhum daqueles que o Pai enviou a ele. Quer dizer, Jesus não vai perder nenhum daqueles que ele o salvou. Então é por isso, amados irmãos, eu estou agarrado na palavra de Deus. Por isso que eu estou agarrado no que Cristo prometeu. Por quê? Porque se eu morrer hoje, pode ser que eu esteja aqui falando a última vez com os irmãos, eu vou estar aguardando o grande dia do Senhor, a ressurreição dos mortos. E eu tenho certeza disso, que Cristo vai me ressuscitar. João capítulo 10, olha que coisa gloriosa, irmão. Que maravilha é a palavra de Deus. João capítulo 10, aqui os judeus, os fariseus daquela época, estavam importunando a Jesus, né? Estava incomodando a Jesus. E aí Jesus disse assim, mas não vos credes, porque não sois as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhe dou vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém poderá arrancá-lo das minhas mãos. O meu Pai me deu a mim, e é maior do que todos, e ninguém pode alcançá-la e a mão dele. Então Jesus disse, ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou a vida eterna. Jesus falando assim, ó, eu dou a vida eterna. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Por quê? Porque elas me seguem. Jesus aqui, ele estava, se nós analisarmos aqui o versículo 26, ele estava falando dos judeus, porque não cria em Jesus. E disse, olha, não vos credes, porque não sois as minhas ovelhas, mas as ovelhas ouvem a minha voz. E as ovelhas não são arrebatadas das minhas mãos. Que coisa maravilhosa. Aí Jesus disse assim, eu lhe dou vida eterna. Eu lhe dou vida eterna. E elas jamais perecerão. Jamais perecerão. Ninguém poderá arrancá-lo das minhas mãos. Ah, irmão, quando nós estamos nas mãos de Cristo, nas mãos de Jesus, a gente pode até perecer, irmão,
nesse mundo aqui que nós estamos sujeitos a várias coisas, mas uma coisa, nós não vamos ser arrancados da mão de Cristo, porque as suas ovelhas ouvem a sua voz. Que coisa maravilhosa é a palavra de Deus. Vamos voltar aqui, irmãos. O versículo 7. A terra que observe a chuva, muitas das vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa. Para aqueles que lavra, receberá o galardão da parte de Deus. O que o escritor está fazendo aqui? Uma comparação da chuva. Quando a chuva desce, ela desce sobre a planta ruim e sobre a planta boa. Então a água serve para os dois. Olha o versículo 9. E de vós, contudo, amados. Versículo 8. E se, porém, produz espinhos e erva daninhas, é rejeitada de perto esta da maldição, o seu fim ser queimada. E vós, contudo, os amados, esperamos as coisas pertencentes à salvação, ainda falaremos. Deus não é injusto. Ele não esquecerá de vossa obra, do amor para com o seu nome, mostrando, pois servides ainda e servir aos santos. Então aqui, irmão, se nós pegarmos todos o contexto aqui, o versículo 4 diz assim, é impossível, umas vezes que eles foram iluminados. Então, se nós pegarmos simplesmente o versículo 4 e o versículo 5 e fazer uma exegese disso, dizendo que um cristão perde a salvação, então a Bíblia vai dizer aqui que Deus não se esquece das boas obras de suas mãos. Não que somos salvos por meio de obras, mas Deus não se esquece das boas obras que nós fizemos. Não desejando-vos torneis inegligente, mas sejais imitadores, que pela fé e a paciência herdam a promessa. Irmãos, palavra de Deus, servir Cristo, é questão de obediência, é perseverança. Os santos, irmãos, eles vão perseverar até o fim. Eles foram comprados por Cristo Jesus, pelo sangue precioso da cruz. Por isso que o Senhor Jesus aqui, ele está dizendo, aqueles que ouvem a minha voz, jamais perecerão e serão arrancados das minhas mãos. Versículo 13. Quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior que jurasse, jurou por si mesmo, dizendo certamente te abençoarei e te multiplicarei. Assim, tendo Abraão esperado com paciência, alcançou a promessa. E os homens juraram que ele é superior, e o juramento, a confirmação para eles, a fim de toda a contenda. Assim queremos que Deus mostre mais abundantemente, herdarão o reino da promessa, imutabilidade do seu conselho, interpôs com o juramento. Deus fez isso por duas coisas imutáveis, os quais o impossível, que Deus não minta, tem relação, a âncora da alma, a figura firme, que penetra até o interior do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito sumo sacerdote, para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. E amanhã nós vamos falar do capítulo 7. Vamos falar de Melquisedeque, o rei de Salém.